Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos em Eucaristia para vivermos uma palavra que vai nos ajudar a trabalhar a questão da humildade em nosso coração e também no nosso cotidiano, na nossa vida. Veja que interessante o texto do Evangelho que nos é apresentado ali, a primeira leitura, uma carta de São Paulo ao bispo Tito, onde ele vai dar todas as recomendações para que Tito fale também à comunidade, uma recomendação direta ao bispo e depois também à sua igreja. Mas vamos nos deter um pouquinho na dinâmica do Evangelho. É interessante a gente olhar ali a questão apresentada, É bom entender um pouco sobre a realidade do empregado, Porque para Israel antigo, o empregado é um escravo. Mas não é um escravo como nós conhecemos a dinâmica, a realidade da escravatura, Porque para o nosso país é algo muito destruidor, Para Israel também era algo muito triste. Porém, uma pessoa que era comprada naquela época, ela dava um caráter de fidelidade ao seu dono, porque o dono o tirou daquela realidade pobre e difícil e deu para ele um status, vamos dizer, o status de ser empregado, de ser o seu escravo. E ali ele trabalhava todas as ações. Logo, o escravo era bem fiel ao seu patrão. Então ali era colocado sobre essa dinâmica. Por isso que ele fala no começo sobre esta realidade. Primeiro vem a ação. Se você chega cansado, você vai dizer também ao teu empregado: senta-te, come, vou te servir? Não. Ele fala: não, a gente chega e já pede tudo. É interessante o fato como é colocado. Primeiro, ali ele vai trabalhar uma conotação de realidades. Nós temos que saber qual é a nossa realidade, qual é a nossa posição dentro do todo. Lógico, não existe aquele que oprime e aquele que é oprimido, mas o reconhecer o outro como pessoa. Esse é o primeiro fato. Nós temos que reconhecer o outro como pessoa, também importante a mim. Mas ali ele vai dizer: olha, você não vai agir dessa forma. Mas mesmo assim, ali estava numa ação interessante. Ele vai jogar toda essa dinâmica para o empregado. E o que o empregado vai fazer? Não vai reivindicar a sua liberdade, mas vai olhar para toda a realidade e vai servir o seu patrão. Olha que interessante ali a apresentação a colocar no texto. Talvez a gente olhando para uma situação dessa e se colocando na pessoa do empregado, nós iríamos reivindicar a nossa liberdade. Então, mendigar o prestígio. Quantas das vezes a gente se perde no mundo, as pessoas se perdem no mundo, mendigando reconhecimentos. Se a gente faz uma coisa boa, a gente é reconhecido e pronto. Mas a necessidade de ser lembrado, a necessidade de ser notado, a necessidade de estar aparente,
né? Até mesmo numa dinâmica de religião, né? Às vezes a gente faz uma falsa religião, uma falsa doação, a necessidade de rezar, né? Não porque eu preciso rezar, mas eu quero rezar para que o outro veja que eu estou rezando. Então a gente faz uma autopromoção. E se algo acontece dentro dessa realidade que não me traz o prestígio, a gente vai jogar para o outro, dizendo, olha, ninguém me conhece, ninguém reconhece o que eu faço, né? Eu dou a minha vida pela igreja e ninguém olha. Você está dando a vida para a igreja, graças a Deus, né? Graças a Deus que está fazendo isso. Olha sobre a oração, né? Olha, faço novena, faço terço, mas não faz para esse diálogo próprio com Deus. Faz para que o outro veja que está fazendo e diga, olha como é santo, como é divino. Às vezes a gente olha para essa ação e não vê que tudo aquilo que nós fazemos não é simplesmente para ser somente reconhecido. Logo, todo mundo tem o seu valor e deve ser reconhecido pelo seu valor, mas a gente não precisa mendigar. Quantas pessoas também na vida ficam mendigando amizades, ficam mendigando presenças, que não precisam, e sofrem se não são amadas, por esse tipo de presença, né? Porque a gente é amado por aquilo que somos. Se a gente pegar Carlo Acutis, o beato Carlo Acutis, o que ele fala? Todo mundo nasce original, alguns morrem em fotocópia, porque a gente vai tirando a nossa essência para ser preenchido de falsos clamores. Aí é o pano de fundo desse texto. Por isso que o Senhor fala sobre uma ação. Depois de todo o trabalho feito, eu vou chegar, parece que o texto, na parte final, parece que ele deixa a gente meio frustrado, né? Que a gente tem que dizer, fui um servo inútil, fiz o que devia ser feito. Parece triste essa frase, né? Mas não, pega as entrelinhas da frase, olhando essa forma de pensar, né? O que é esse servo inútil? Ali ele está colocando essa expressão, servo inútil, se a gente for pegar no radical da palavra, quer dizer, alguém que viveu no anonimato, não precisou aparecer, porque o seu serviço foi necessário. Aí a gente fala assim, como é que eu vou explicar isso melhor? Aí a gente pega carinhosamente as nossas mães, né? As mães elas têm um dom, os pais também, mas as mães às vezes deixam aflorar mais esse dom. Vocês já repararam que a mãe chega em casa, arruma a casa, deixa tudo organizado, mas ela não é reconhecida? Às vezes a gente chega cansado do trabalho, tudo ainda fala, nossa, trabalhei pra caramba, quase que olhando para a mãe dizendo, você não fez nada o dia inteiro, só ficou parada, né? Como se nada tivesse acontecido. E ela fez um monte de coisa, se desdobra, aqui trabalha, volta para casa, arruma tudo, deixa tudo organizado. Se vai fazer um alimento, a mãe não faz um alimento por obrigação, ela faz por amor. Lógico, ela também sente fome, ela vai fazer. Mas observe que interessante, aquele que faz, pode ser a mãe, o pai ou alguém de casa que faz, é o último que come. E come aquilo que sobrou. Não é o primeiro que avança. Mas não reclama. É capaz até de dizer, estava sem fome, né? Para continuar a harmonia. Quase que para dizendo, sou um servo inútil, fiz o que devia ser feito. Isso significa amar, né? Essa dinâmica do amor sem precisar de bajulações. Faz porque é necessário fazer. Quantas das vezes na vida a gente cresce, né? Na vida aconteceu isso com todo mundo. A gente, quando adolescente, quando criança, o pai e a mãe ensinando o direito de ser, direito da vida, a gente brigando porque não gosta de fazer. Quando cresce, ninguém manda fazer, você tem que fazer para sobreviver. Agora, você não faz para ser reconhecido, né? Mãe nenhuma passa roupa para ser reconhecida, mas a alegria de ver toda a casa, né, ajustada, toda a casa, tudo aciado, é uma felicidade do coração. Olha que grandeza esse mistério. Então, quando o Senhor fala sobre essa realidade do servir, da humildade, é reconhecer que sou necessário para o outro, mas não ficar preso no reconhecimento do outro a mim. Faço porque amo, faço porque devo fazer.
É como a dinâmica da Eucaristia. Se a gente for olhar a Eucaristia como um serviço, ela é um serviço. Mas se você olhar como amor, o serviço fica de lado, porque tudo se faz novo. Então toda Eucaristia se torna nova. Olha que grandeza de mistério, né? Então são ações importantes que a gente entende para o crescimento da igreja. Veja, hoje nós celebramos a ação, uma dedicação carinhosa a São Leão Magno. Quem que foi esse homem? Foi um homem de seu tempo, se ordenou sacerdote, foi um padre, de padre foi eleito bispo, de bispo foi eleito papa, governou a igreja por 21 anos. Ele foi aquele que teve uma grande importância do diálogo entre o Ocidente e o Oriente. Ninguém ficou dizendo, olha, né, salve o Papa. Não, ele fez porque ele amava. Ele ajudou na catequese da igreja, ele reformulou tudo que hoje a gente tem sobre ações importantes da nossa doutrina. São Leão Magno tem a sua mão grandiosa sobre tudo isso. Às vezes a gente fala assim, olha, a igreja é desse jeito porque homens como ele souberam formular ações pelo Espírito Santo para que a gente pudesse viver a dinâmica da nossa religião e da nossa fé. Ele é o grande autor do concílio de Constantinopla, de Calcedônia, melhor dizendo, eu ia falar Constantinopla, Calcedônia, onde vai falar da dimensão do verbo encarnado, da presença, né, na presença real de Deus. Olha quanta coisa importante esse homem ensinou para a gente. E, no entanto, terminou a sua vida como um grande pescador. Vivi o meu ministério, guardei a fé e agora mereço a coroa da vitória. Quantas pessoas também santas nesse mundo souberam viver dessa mesma maneira, né? Não precisaram de grandes outdoor, né? De grandes frases, mas simplesmente viveram, amaram e fizeram amar. Todos a nosso Senhor. Que hoje a gente possa pedir a intercessão deste grande santo, São Leão Magno, Papa e doutor da Igreja. Que as suas doutrinas nos ajudem a reforçar a nossa fé. Que hoje ele nos ensine a viver essa grande humildade como Papa, príncipe da Igreja de Cristo, soube ser simples, soube ser humano na sua totalidade, soube ser pastor no seu ministério e soube ser amor em Jesus Cristo. Se a gente pudesse resumir São Leão Magno, seria assim, né? Essa é a essência, o resumo, a síntese, melhor dizendo, a síntese de São Leão Magno. Hoje nós também rezamos o nosso irmão que alcançou o céu, tantos outros irmãos que celebramos nessa liturgia. O que é rezar esta ação? Se poder não só colocar uma missa, né, a intenção de uma missa, mas poder dizer, sou um contigo, e sendo um contigo, colocamos todo o nosso coração na essência do amor. Quantas pessoas nos pedem para rezar? Quantas pessoas olham para a gente, não sei a vocês, mas quantas pessoas chegam para a gente e falam assim, né? Olha, reza por mim, reza pela minha família. Né? Já escutei até algumas pessoas me dizendo assim, você está mais perto de Deus. Eu falo assim, ai minha Nossa Senhora, que bom, né? Estou mais perto de Deus. Então reza por mim. E a gente tem que fazer aquela realidade, não por obrigação, porque tudo que é obrigado não é bom, né? Não fica tão bom assim. Agora, tudo aquilo que é amado se transforma em graça. O obrigado se transforma em compromisso, né? O amado se transforma em graça. Que a gente possa dizer hoje que, através de São Leão Magno, todos os nossos irmãos que pedimos as orações, os falecidos, os que precisam de saúde, todos nós que possamos sentir esse ser amado por Deus. Deus nos ama, Deus nos ensinou bem essa dinâmica. No final de tudo, diga, fui um servo inútil, fiz o que devia fazer. Quer dizer, não busquei reconhecimento para mim, mas amei, porque o amor traz vida, o amor constrói a paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.